Então vamos lá. Aqui vocês viram que ele consegue pegar esse caminho, né? Pega o caminho e o nome do arquivo. Aí ele fala o seguinte, ele pega aqui então o meu arquivo, que foi mandado como parâmetro, e dá um save as nele, salvando onde? No caminho que foi acessado, né? Que foi capturado ali anteriormente. Beleza, ele salva esse arquivo lá. E com using, nós vamos aqui criar um memory stream, né? E esse memory stream vai poder então, vamos se dizer, colocar esse arquivo aí no banco de dados. Pegar esse arquivo que está na pasta e seria transportar ele, né, para o banco de dados. Então ele dá um input stream aqui, ó, e copia esse arquivo, né, armazenando ele no banco de dados. Toda vez que você for trabalhar com o upload de imagem com ASP.NET, você vai ter que fazer isso, capturar o caminho, né, dar um save as aqui para que ele coloque essa imagem. Até aqui, então, ó, ele não colocou no banco de dados. Se eu rodo só isso aqui, eu capturo uma imagem, ele vai colocar essa imagem dentro de fotos. O que faz ele jogar isso para o banco de dados é esse restante aqui, ó, onde ele captura essa imagem aí, né, esse arquivo, e dá um input stream nele, jogando ele para a base de dados. Então, a única coisa aqui no final vai ter só uma funçãozinha dispose, que é de fechar, né? A única coisa que vocês vão ter que fazer então é o seguinte: dentro do create no usuários, nós vamos fazer passo a passo isso, tá joia? Aqui, ó, ele vai ter um campo que vai pegar, né, a foto, que até então tá como aqui, ó, até que eu mudei lá se bem que o nome do campo eu acho que eu não havia alterado, né? Já vou olhar isso aí. Mas ele tá pegando aqui, ó, e o campo é um campo de texto, um campo de editor for. Nós vamos mexer nisso aí, né? E ele não vai poder pegar esse meu modelo aqui, ó, de usuário, porque o meu modelo de usuário, se você vem aqui no user controller, quando ele dá um create, ele retorna a view. Que view que ele está retornando? Ele está retornando justamente a view aqui com esse modelo de usuários. Ele só vai poder então acessar aqui as funções, os métodos que eu tenho lá dentro do meu usuário, dentro desse aqui, ó. Vou ter que abrir ele. Cadê? Usuários, da minha classe usuários. Ó, somente esse. Só que eu preciso agora que ele acesse um método que não está dentro da classe de usuários, que está dentro de utilidades, né? Que é esse método FileBase, que vai transportar o meu arquivo. Então, vou até dar um Ctrl C nele aqui, ó, que nós vamos precisar de trabalhar com ele. Como que eu faço isso então? Ele está retornando a view do usuário e não a view aqui, né, de utilidades. Nem pode ser a view de utilidades. Na verdade, nós vamos precisar de criar um outro modelo. Então, adiciona aqui um novo modelo com uma nova classe. Pode chamar de usuário view, beleza? Porque vai ser o modelo que eu vou recuperar na classe, né, view de usuário. E em vez, né, lá eu não vou ter que colocar somente esse da foto, eu vou ter que colocar todos os outros. Ó. Dentro do meu create aqui eu vou ter nome, eu vou ter sobrenome, então eu vou precisar de tudo. Só que eu não vou fazer a burrada de vir aqui dentro de usuário, da minha classe usuário, copiar todos esses parâmetros que eu já coloquei e colocar aqui em usuário view. Né? Vamos fazer uma coisa um pouco mais inteligente que isso aí. Dá um prop, pressiona Tab 2 vezes para ele criar a propriedade. E aqui vamos falar o seguinte, eu vou criar então uma propriedade que vai recuperar todas as informações da minha classe usuário. Então ela vai se chamar aqui, né, o nome pouco importa, vou chamar de usuário mesmo, mas ela vai pertencer à classe usuário. Então se eu dou um usuário view.usuário, eu consigo pegar qualquer método da minha classe usuário. Até aqui nada diferente do que vocês já conhecem aí em relação a referências. Agora, o próximo aqui, ó, é que é interessante. Esse próximo, ele vai se chamar foto e ele vai pertencer a essa classe aqui, ó, http posted filebase. Pronto. Então eu tenho já, chamando ali, né, no meu controle, retornando o meu usuário view e não o meu usuário, eu já consigo então trabalhar com esse posted filebase aqui, ó. Beleza, deixa eu só organizar o uso, remover aqui o que não prestar, né? E é isso. Com isso, então, eu faço o seguinte, eu venho aqui, ó, dentro do meu create, e em vez de mandar ele retornar o usuário, o meu modelo vai retornar para mim o meu usuário view. Pronto. E ele retornando o meu usuário view, basta eu fazer o seguinte, eu não posso deixar aqui como model.username, né? Aí eu vou ter que colocar a referência aqui para ele. Então vai ser model.usuário.username, que é justamente a classe anterior aí para que ele possa acessar. Então ele vai reconhecer, ó,
Aqui é a mesma coisa, vai dar erro em todos os outros. Por quê? Porque não existe o parâmetro username dentro da minha classe de usuário view. Por que que não existe? Porque ela está sendo chamada através dessa função aqui, ó, desse objeto. Então, tem que dar referência ao usuário e dentro de usuário eu vou ter, não dentro diretamente de usuário view. Então, aqui vocês já entenderam. Vai ter que colocar na frente de cada um deles, ó, essa informação, usuário.username. Depois, nas outras informações aqui, também eu vou ter que habilitar essa referência.